Eterno Deus, te apresento a sua filha que irá ministrar a tua palavra. Eu peço que tu abra sobre ela as comportas do céu, derrama unção de capacitação, de inteligência, sabedoria, intrepidez vinda do teu Espírito. E toda a palavra que sai da boca dela, Deus, seja a tua usá-la para poder alimentar a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o nosso Deus, Ele está presente aqui neste lugar, não é? E este lugar não é outro lugar senão a casa do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, aleluia. E Deus já falou conosco de várias maneiras aqui nesta noite, não é? Aquele que está ligado através do louvor, através dos irmãos que tiveram oportunidade aqui, não é? E o irmão ali louvou um louvor muito lindo, que é muito difícil, né? Mas quando Deus está presente, o impossível se torna possível. Amém, glória a Deus. Então, toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Porque só Ele merece o nosso louvor, só Ele merece, né? Todas as coisas, né, são para eles, aleluia, porque Deus é o Deus que continua, né, nos guardando, continua nos abençoando, embora que nós não mereçamos nada do Senhor, não é? Mas as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Então eu gostaria que os amados irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 1. Aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos fazer a leitura aqui da palavra do capítulo 1, versículo 1 até ao versículo... Aleluia. Até o versículo 19 do capítulo 1, tá bom? Diz assim: Elcana e suas mulheres. Versículo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéas, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 11.
E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 12. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus beiços, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tinham bebido, porém tinham derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porquanto da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e Deus de Israel te conceda a tua petição. Versículo 18, e disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Versículo 19, e levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Glória a Deus, aleluias. Irmãos, bendito, exaltado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, irmão, que a palavra de Deus, toda ela é verdadeira, não é? Toda a palavra de Deus é linda, é maravilhosa e traz muitos ensinamentos aos nossos corações, não é? É o alimento da nossa alma, não é? É o alimento do nosso espírito e a palavra de Deus. E antes assim de nós entrarmos realmente na pregação da palavra, eu quero deixar alguns fatos históricos, né? A respeito de Ana, de Penina, de Elcana. Então nós sabemos, irmão, que Ana, que no caso era a primeira esposa do Elcana, a Penina, a segunda esposa, todos eles pertenciam à tribo de Levi. Porque naquela época, de acordo com a lei de Moisés, um homem, um varão, só poderia casar com a varoa. Se o homem fosse da tribo de Levi, só poderia casar com uma varoa da tribo de Levi. E nós sabemos que Jacó, não é? Fala a respeito, a palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 23, fala a respeito das 12 tribos de Jacó, que no caso foram os 12 filhos de Jacó. Porque Jacó também, ele teve 2 esposas. Por quê? Porque Jacó, ele se enamorou de Raquel. Raquel era filha de Labão, que ainda era parente de Jacó. Mas ele trabalhou 7 anos por amor a Raquel. Ele queria casar com Raquel. Mas naquela época, não é como hoje. O varão só conhecia a varoa no dia do casamento. Hoje está tudo mudado, né? Não que Deus não muda a sua palavra, mas o homem quer se modernizar. Há pouco tempo eu escutei alguém falando que um pastor disse: não, aqui na minha igreja nós temos que nos modernizar com os costumes do mundo, senão as pessoas não vêm para a igreja. Irmãos, Deus disse: mais importa obedecer a Deus do que a homens. Deus não muda. Nós somos um povo diferente no nosso andar, no nosso falar, no nosso caminhar, né? Nós somos santos do Senhor. Então, Jacó, ele trabalhou 7 anos para poder casar com Raquel. Aleluia. Só que, quando completou os 7 anos, o Labão, que era o pai da Raquel, deu a irmã dela, que era mais velha, né?
deu a Leia para ele, né? E durante a noite, antigamente, as mulheres, elas andavam com o véu cobrindo o rosto. Qualquer homem não viu o rosto dela, não. O marido só viu o rosto da mulher quando casava. Ela não descobriu o rosto para nenhum homem ver, não, porque era falta de pudor. Não podia dessa maneira. E as mulheres usavam chapéu, luvas, roupas compridas. Hoje, infelizmente, as mulheres estão andando seminuas, não é? Mas, bem, então, quando ele casou, pensando que era a Raquel, no outro dia ele viu que era a Leia. Então ele ficou decepcionado. Foi falar com o pai dela. E ele disse, olha, não é costume nós darmos a filha mais nova em primeiro lugar. Em casamento, nós temos que dar a segunda, a mais velha. Então, eu dei a mais velha. Ele disse, então, eu vou trabalhar mais 7 anos para casar com a Raquel. E trabalhou mais 7 anos. Então, são 2 irmãs, né? Que casaram com o mesmo homem, Jacó. Então, a palavra de Deus disse que Leia, ela teve vários filhos, né? Que foram chamados de tribos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. Filhos da primeira esposa, que era Leia. Mas a Raquel, ela era estéril. Esse é que é o problema. Aleluia. E antigamente, quando uma mulher era estéril, era considerada pela lei de Moisés amaldiçoada. É como se ela tivesse uma doença contagiosa. As pessoas tinham até medo. Não chega perto não, que pode pegar. As outras mulheres diziam, não quero conversar com essa mulher não, que essa maldição pode passar para mim. Então, a Raquel sofria muito, porque ela também não podia ter filhos. Mas, o que foi que ela fez? Antigamente, as mulheres que tinham uma condição financeira boa, elas tinham uma serva ou escrava. A escrava da Leia, que foi a primeira que casou com Jacó, que era a mais velha, se chamava Zilpa. E o nome da escrava da segunda, que era a Raquel, a segunda esposa, se chamava Bila. Então, a Raquel, para não ficar por debaixo, consentiu, né, que a escrava dela tivesse contato sexual com o marido dela para que tivesse filhos. E assim fez e aconteceu. E a outra também já tinha cessado de dar filhos a Leia. Aí deu, olha que confusão, deu também a escrava dela, a serva dela, para ter mais filhos ainda. Então, Jacó, com a serva, né, que no caso da Leia era Zilpa, teve 2 filhos, né, que foram Gade e Azer. E a outra, que era a serva da Raquel, tiveram também 2 filhos com Jacó, que foi Dan e Naphtali. Né? Ainda com a Diná, ainda com a primeira esposa, teve uma menina, que chamava-se Diná. Só que a Bíblia não fala muito, né? Só fala mais nos homens, né? Então, nós vemos isso que aconteceu. Então, nós vemos aqui também, nós estamos vendo que naquela época sempre tinha uma disputa, era uma confusão, quando uma mulher não podia gerar filhos para seu esposo. E nós estamos aqui entrando na história de Ana e Penina, que elas pertenciam à tribo de Levi, no caso, eram filhos de Leia, né? Levi foi um dos filhos da Leia, da primeira esposa de Jacó. Então, o que acontece? A Lia, a Penina, Ana e Elcana, que era o esposo, nós vemos aqui uma história que aconteceu no meio de uma família levita.
essa história, esse acontecimento de Ana aconteceu no meio de uma família levita. Então, Ana, como ela não podia gerar filhos, não é? E naquela época tinha uma lei também de Moisés, que quando o varão casava com a varoa que ela não podia dar luz, ele poderia ter uma segunda esposa. Isso nunca deu certo. Nunca deu certo, que nós vimos que Sara, ela recebeu uma promessa do Senhor e ela não teve paciência de esperar. Porque eu quero falar uma coisa para vocês nesta noite. Se você recebeu uma promessa do Senhor, aguarde. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel e no tempo certo, esta promessa vai chegar até as suas mãos. Então, Sara, vendo que já estava chegando a uma idade bastante avançada, e Abraão também, como já foi falado aqui nesta noite, né? Então a Sara queria ter um filho, queria. Então deu a escrava dela, Agar, para coabitar com seu esposo. E nasceu Ismael. Mas, no tempo certo, chegou a bênção, a promessa que Deus fez a Sara, que agora era Sarai, né? O filho que foi Isaac, o filho da promessa que foi Isaac. E ali começaram, quando a Agar, né, ela teve o filho, ela começou a humilhar a Sara, como dizendo assim: ó, eu dei um filho para teu esposo e você não pode dar, você não está com nada, você não é ninguém. Tanto que a Sara mandou, expulsou ela da presença dela, que estava ali perturbando, tirando a paz dela e o sossego. Então nós vemos que nasceu agora Isaac. Depois Deus falou, ela voltou para a casa de Sarai outra vez, né? Porque não era o tempo ainda de ela sair dali. Mas quando Isaac nasceu, começaram a mãe com o garoto Ismael a zombar no dia do aniversário, né? E houve mais uma vez aquela confusão. A Sara começou a contender com o esposo dela, porque, irmão, ela que foi a culpada, né? Que ela não tinha nada que permitir que o marido dela tivesse filho com a escrava, né? Então nós vimos que Deus, irmã, não quer favor disso. Deus quer um esposo e a esposa. Não tem nada de ter segundo, terceira, quarta, não. Isso não existe. A palavra de Deus diz que o homem tem que ser esposo de uma mulher só. E a mulher de um só varão, a não ser quando o esposo morre ou vice-versa, não é? Então nós vemos aqui a história. Vamos agora entrar na história de Ana. Então, a Ana, ela era uma mulher que era esposa de um sacerdote, né? Que Elcana era sacerdote. E de ano em ano, ele ia para aquele determinado lugar, oferecer ali sacrifício ao Senhor, fazer, né, o trabalho dele. E ele, quando ia, ele levava Ana, Penina, com seus filhos. Irmãos, vocês imaginem o que é uma esposa dentro de uma casa convivendo com outra esposa. Imagine bem. Então, Ana e Penina moravam numa mesma tenda, na mesma casa. E imagine a Penina cheia de filhos, de crianças. As crianças correndo para dentro de casa, para lá e para cá, dizendo papai. E Elcana abraçando, beijando. E a Ana só de longe, humilhada. Isso era humilhação para ela. Não podia dar filhos.
Imagine o sofrimento dela ali, vendo aquilo. Mas a Ana, conforme diz a palavra de Deus, naquela época, quando a esposa não podia gerar filhos, pela lei de Moisés, havia uma lei, né, na área sentimental, que o homem poderia ter a segunda esposa. Mas nós vemos aqui que a palavra de Deus diz que Elcana amava a Ana. A Penina era apenas um instrumento para gerar. Porque todo homem, ele tem esse orgulho com ele. Tem esse algo com ele. Quer ser pai. Quer ser pai. O homem quer ser pai, claro. E a mulher também quer ter filhos. Mas o homem que não consegue gerar, também é uma tristeza para ele, né? Não consegue. Mas acontece aqui que ele não tinha, eu creio que Elcana não deveria de maneira nenhuma ter arrumado uma outra esposa. Porque a outra era apenas um objeto, uma máquina de gerar. Agora, ele amava a Ana. Mas, com o amor que ele dava para Ana, não conseguia consolar o coração dela de ela não ser mãe. Era um sofrimento que ninguém podia apaziguar aquele sentimento do coração dela. Às vezes, irmãos, ela podia estar rodeada de muitas pessoas, mas ninguém a entendia, nem mesmo o seu esposo, porque ele chegou para perto da Ana em certa ocasião e falou assim: por que choras? E por que está tão triste e amargurado o teu coração e não comes? Por acaso não sou eu melhor do que 10 filhos? Ai, irmã, ela podia ter o amor todo do esposo, mas ela queria um filho. Ela queria um filho. Nisso ele não a entendeu. O que é que acontece, irmãos? É que nós sabemos, quando Ana casou, ela tinha apenas 20 anos. 20 anos. E o tempo foi passando, e ela nada de gerar filhos. E a outra, aborrecendo, não é? Toda hora ficava: olha, você não está com nada, você é estéril, você é amaldiçoada. Olha, teu esposo vai acabar te largando e ficando comigo, porque eu posso dar filho para eles e você não pode. Imagine essa perturbação na cabeça da Ana, noite e dia. Mas a palavra de Deus disse que Ana, ela não reclamava, ela não murmurava, ela não blasfemava contra Deus, ela não falava assim: ó Senhor, porque o Senhor me fez desse jeito, não me dá condições de ter filho. O culpado é meu marido que arrumou essa mulher aí e está tirando minha paz. Não. Ela só orava. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a oração é muito importante em nossas vidas. Nós vemos diariamente pessoas que, quando está com um problema difícil, que para ele, irmão, tem problemas que nós poderíamos resolver, mas tem problemas que só Deus pode resolver, porque o que é possível para o homem, nós podemos fazer sim, mas o que é impossível, o impossível é para Deus. Então Ana entendeu que aquele problema não era ela que ia resolver, não era o esposo dela que ia resolver, não era ela murmurando, não era ela reclamando, mas sim através da oração. Aleluia, glória a Deus. E então, irmãos, Ana, ela ficou durante 13 anos sendo humilhada, sendo pisada pela rival, sendo escarnecida. Nós vemos hoje em dia, irmãos, a maioria dos cristãos, quando está passando uma luta, o que ele faz? Vou largar a igreja. Não quero mais saber de Jesus, não. Que Jesus é esse? Eu sirvo a Deus com integridade,
Eu sou dizimista fiel, sou ofertante, eu oro, eu jejuo, eu vou para o monte e a minha bênção não vem? Por que a minha bênção não vem? Eu vou largar esse Deus. Quando eu estava no mundo era melhor. A minha situação financeira era melhor. Eu tinha mais saúde. Meu esposo era melhor para mim. Depois que eu comecei a ir para a igreja, ele virou as costas. Então eu vou largar. Não. Ana diz a palavra de Deus que Ana era fiel. Eu quero falar uma coisa para você, nesta noite. Seja o que for o problema que você está vivendo, não recue. Não dê brecha para o inimigo. Continue sendo fiel a Deus. Continue orando, continue jejuando, continue clamando. Continue crendo. Porque o tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Então, irmãos, todo mundo dizia que Ana era uma mulher amaldiçoada. Só que ela não era estéril. Ela não era. Deus fechou a madre. Se Deus fechou a madre, antes a madre dela era aberta. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, você veja que Ana é uma mulher de coragem, de fé. Porque ela poderia pensar, mas se o próprio Deus fechou minha madre, eu não vou lutar contra Deus. Quem sou eu para lutar contra Deus? Não, eu vou me conformar. Tem gente que baixa a cabeça, se conforma com a situação difícil que está passando. Não se conforme. Você não pode murmurar, não pode reclamar. A única coisa que você pode fazer é orar e jejuar. Aleluia! Glória a Deus. Irmão, a oração resolve todo problema. É na oração que os problemas são resolvidos. Não é você reclamando, não é você murmurando. Não vai resolver nada. Vai piorar a sua situação. Aleluia. E diz, irmãos, a palavra de Deus, que Ana ela era obediente em tudo à lei de Moisés. Ela ia, quando o esposo ia oferecer o sacrifício, ela ia também com ele. Ela fazia tudo direitinho. Tanto que ela era uma mulher tão obediente à palavra, que ela resolveu dividir o esposo dela com a outra mulher. E a mulher, irmão, sabia que a Penina era mais nova do que a Ana? Mais nova do que a Ana. Porque é difícil você dividir seu esposo para outra mulher. É difícil. Mas como ela disse, não, a palavra de Deus disse, se eu não posso gerar, então eu tenho que dividir meu esposo, eu vou obedecer. Porque na lei de Moisés diz que tem que ser assim. Olha, irmão, seja obediente à palavra. Embora que doa o seu coração em obedecer. Embora que você se sacrifique, mas obedeça a palavra de Deus. Aquilo que Deus mandar você fazer, faça, sem murmurar e sem reclamar. Irmãos, mas eu quero falar que também, a palavra de Deus diz que Jacó lutou a noite toda com o anjo. Se Jacó fosse outro, dizia assim, eu não vou lutar com o anjo não, eu vou morrer. O anjo do Senhor, o próprio Jesus, né? Ele disse, eu não vou te largar enquanto não me abençoares. Eu quero falar para você nessa noite, dobre seus joelhos e diga, Senhor, eu não vou te largar enquanto o Senhor não me der minha bênção. Ande cantos nébia. Irmãos, alguns meses atrás, eu estava aí com uma causa na justiça, que era do meu marido. E antes dele falecer, roubaram esse dinheiro dele no banco mesmo, Banco do Brasil. 500 mil reais. E ele já estava com problema de saúde, ele não era evangélico. E ele ficou mais triste, piorou o problema e ele faleceu sem ver essa quantia. E as pessoas diziam, não tem jeito não, você não vai receber não. Porque quem fez isso é gente grande. Tem delegado, tem juiz, tem gente grande do INSS.
e você não vai conseguir. E eu disse assim, Senhor, olha, a palavra de Deus diz, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Senhor, se é meu, se eu tenho direito, vai vir para minha mão. E de madrugada, eu tenho costume, geralmente eu deito meia-noite, porque eu fico à noite, eu fico lendo a Bíblia, fico orando. Também tenho um ministério de intercessão pelo Zap. E geralmente quando eu vou dormir é meia-noite. 2 horas da madrugada Deus me acorda para me orar. Eu oro de 2 às 4. 6 e pouco já estou de pé. Glória a Deus, irmãos, porque eu digo, Senhor, é o Senhor que está me chamando. A gente sente quando Deus está chamando para orar, eis-me aqui. E a vitória já está ganha, só que ainda não veio a quantia na minha mão. Mas a vitória, através da oração, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, Deus cerrou a madre Diana. Eu não sei o que é que Deus está impedindo na tua vida, até agora, de você receber aquilo que você gostaria. Mas eu quero falar uma coisa para você, não desista, lute com Deus, como fez Jacó e como fez Ana, em oração, e crendo, e determinando, e profetizando, hein? Não tinha ninguém que chegasse perto da Ana para profetizar, dizendo, olha Ana, você é estéril, Deus é tua madre, mas eu vou profetizar, em nome de Jesus, eu profetizo sobre o teu ventre agora, você vai gerar, você vai ter filhos. Irmãos, é difícil, quando nós estamos numa situação difícil, aparecer alguém para nos abençoar, só aparece gente para puxar o nosso tapete mais ainda, para dar uma palavra de conforto, de esperança, de vitória. É difícil. Ah, não tem jeito não. Assim, você, muitas vezes o povo diz assim, ô pastor, gente da minha família, ai irmã, você já está com a idade avançada, está com 78 anos, para de estar jejuando, para de estar orando, para de estar subindo muito, para de estar falando muito, você tem que descansar, você tem que dormir, você tem que se alimentar na hora. Mas até aqui Jesus me sustentou. E há poucos dias eu fui fazer um eletro e um cardiograma. E o médico disse, minha senhora, a senhora tem 78 anos, tem. O seu coração está igual ao coração de criança. Sua pressão está igual. Ô glória! Irmãos, e quando eu chegar em casa, eu não janto mais não, porque eu não gosto de jantar depois de 8 horas. Eu não janto mais. Vou dormir do jeito que estou. Bebo água, vou dormir. Água. No outro dia eu vou tomar um café lá para as 9, 10 horas, né? Mas Jesus tem me sustentado. Bem, então o próprio Deus, Ele fechou a madre de Ana. A Ana era uma mulher angustiada, triste, solitária, embora que ela vivia ali no convívio de muitas pessoas. Irmãos, eu quero falar para vocês nessa noite de o fato de eu ser evangélica, você ser, isso não nos impede de nós ficarmos angustiados, porque tem problemas que nos angustia, que tira a nossa paz, a nossa alegria, né? O salmista, depois dos irmãos lá em casa, o Salmo 50, versículo 15, que fala de angústia, né? O salmista pedindo para Deus tirar a angústia do coração dele. Mas a oração vence tudo. Quando meu esposo morreu, eu fiquei muito angustiada. Vai fazer 6 meses ainda que ele faleceu. Mas eu fui orando, indo para os montes, linda palavra. E Deus tirou aquela angústia do meu coração. Então eu quero falar também para vocês nessa noite, que nós, evangélicos, temos um costume terrível, de tudo de ruim que acontece, é o diabo, mas nem tudo é o diabo. Irmãos, aqui, Ana estava passando por aquele problema, não era o diabo. Era um processo que Deus estava permitindo na vida dela. Quem sabe você está passando também no processo. E Ana, irmã, ela fazia muitas perguntas. Ela dizia,
Por que, meu Deus? Por quê? Por quê? O Senhor não está ouvindo minha oração? Porque ela tem tantos filhos, eu não tenho nenhum. Eu quero ao menos ter um filho. Mas ela, com isso, ela não estava murmurando. Ela continuava orando, pedindo a Deus, não é? Então, irmão, eu quero falar que tem certos problemas que acontecem em nossa vida, que é permissão de Deus. Porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. Deus quer fortalecer a nossa fé. Porque a luta, as provas, não é para nós ficarmos prostrados nem caídos. É para nós nos levantarmos. E a palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Aleluia. O sofrimento, irmãos, ele nos fortalece. Aleluia. Glória a Deus. Então, Deus permite certos problemas para nós passarmos pelo deserto. Talvez alguns de vocês nessa noite estejam passando por um deserto. Pode ser na área espiritual, área sentimental, área financeira, área de saúde. Mas eu quero falar também que o deserto não é o lugar para nós morrermos. O deserto para o cristão é um lugar de aprendizagem. O deserto é a faculdade do cristão. É no deserto que você aprende. Alá, se canta, as neve, aleluia. Eu quero falar para você nesta noite que a luta, o deserto que você está passando é para o amadurecimento na área emocional, na área física e na área psicológica. Ana era uma mulher de oração. Era uma mulher que obedecia a Deus, mas emocionalmente ela era fraquinha. Psicologicamente ela era fraquinha. Tanto que a Bíblia diz que ela chorava e não comia. Quando a nossa área emocional, né, nós estamos vivendo um problema que atinge a nossa área emocional, nós perdemos o apetite. Uns perdem o sono, não é verdade? Outros ficam tristes, caídos por ali. E Deus queria trabalhar na vida da Ana, na área emocional, na área psicológica e na área também espiritual. E se você nessa noite está passando por um deserto, o deserto, irmão, é lugar de amadurecimento. Porque você ainda não está preparado para receber aquilo que Deus quer te dar. Você ainda está verde. Você precisa amadurecer na presença de Deus. Porque Deus não vai colocar aquilo que Ele quer colocar nas tuas mãos se você não está preparado. Você vai jogar fora. Então, Deus nesta noite está passando contigo nesse deserto. Você não pense que vai morrer, porque Deus está contigo. Ele faz uma promessa na sua palavra que Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é necessário que Ele passe com você nesse deserto. E nós sabemos, irmão, eu quero falar que esta prova é o deserto do amadurecimento. É um processo de Deus para amadurecimento na área espiritual, na área emocional e na área psicológica. Aleluia! Deus, Ele quer te fazer mais forte. Deus quer te fazer mais ousado. Deus quer te encher do Espírito dEle, aleluia, para que você seja um obreiro, uma obreira valorosa, cheia do poder, da unção de Deus, que possa enfrentar qualquer luta que vier na tua frente, aleluia. Então, irmão, nós estamos sabendo, glória a Deus, que o nosso Deus,
Imagine só o sofrimento. A Ana continuou sendo fiel em todas as situações que ela passou. Ela não voltou atrás. Agora vamos falar um pouco da Penina. A Penina, ela era terrível. A Penina, irmão, quando alguém entra na nossa família, a família, todo mundo sabe, a família tem que ser unida, a família tem que ser abençoada. Mas a Penina, quando ela entrou no seio daquela família, não foi para somar, nem para multiplicar. A Penina, quando entrou ali, foi para destruir. Porque ela tirou a paz da Ana, né? Ela tirou a paz, o sossego. E o inimigo pensou assim: agora eu vou acabar com essa mulher. Ela vai parar de orar, ela vai blasfemar, igual ele fez com Jó, né? Pensou fazer com Jó, né? Ela vai blasfemar. Então, a Penina, era usada. Ela foi usada até mesmo para que Ana se praticasse o suicídio. Irmãos, lá perto da minha casa tinha uma moça. Ela sendo casada, descobriu que o esposo dela tinha arrumado um amante. Foi o que ela fez? Cortou os pulsos. Tem gente que não suporta, irmão. Não é brincadeira, não. Eu falo porque eu vivi isso. Só que eu nunca cortei meus pulsos, não. Glória a Deus. Glória a Deus, né? E então, não é brincadeira, não. Então, nós vemos que a Penina, ela tinha prazer de irritar a Ana. E ela era assim, atingiu muito o emocional, o psicológico da Ana, para que Ana dissesse assim: para mim não tem jeito não. Eu já estou ficando velha, ela é mais nova do que eu, está cheia de filhos aí, e eu vou perder meu marido. Eu acho melhor tirar minha vida. Era como se fosse um revólver com um gatilho apontado na cabeça de Ana. E o inimigo ali, né, incentivando mais ainda a Penina para perturbar, para tirar o sossego dela. Só que o inimigo quebrou a cara mais uma vez. Porque apesar de tudo isso, Ana continuava sendo fiel ao Senhor. Aleluia! Então continue sendo fiel ao Senhor. Seja o que for que acontecer, não dê ouvidos ao diabo, não dê ouvidos à Penina. Dê ouvidos a Jesus Cristo, aleluia, que Ele está contigo e Ele com você vai vencer esta luta, aleluia. Então, irmãos, essa era a armadilha do inimigo. Pensava que Ana iria praticar o suicídio por causa da situação que ela estava vivendo, que estava mexendo com o seu emocional, aleluia. Ana sofria muito, mas a Ana, ela era esposa de um sacerdote. E também naquela época havia uma lei que o sacerdote não poderia chorar. Mesmo que morresse o pai, a mãe e o filho, ele não poderia chorar, porque o choro era um sinal de fraqueza. E um homem fraco não poderia exercer, né, a função de sacerdote. E Ana era tida também como uma sacerdotisa, porque ela era esposa do sacerdote. Então ela chorava escondida. Ela chorava, irmão, choro dentro da alma. Irmão, dentro da alma. Ela não deixava as lágrimas escorrer pela sua face, para que a outra não ficasse rindo. A outra, na realidade, nunca viu Ana chorando. Isso que ela queria ver. Mas o choro dela era na alma. Porque ela não podia demonstrar também que estava chorando, porque ela é esposa do sacerdote. Nós já estamos terminando. Mas Ana, irmãos, apesar de ser provocada pela outra, insultada pela outra, humilhada, desprezada, mas ela nunca deixou de ser fiel a Deus. O Senhor Jesus disse: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.
Aleluia, glória a Deus. Nós não devemos mostrar sinal de fraqueza diante do inimigo. Você pode estar passando, mas você, aleluia, glória a Deus. Mas Deus sabe como você está por dentro, aleluia, glória a Deus. Então, e outra coisa, a Ana fez um voto de dar aquilo que ela não tinha. Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu darei ao Senhor. Olha, irmã, que mulher de fé. Imagine Ana, o que ela mais desejava era ter um filho, botar no colo, beijar, abraçar, e ela ter aquilo que ela tanto queria e devolver para o Senhor. Ela recebeu do Senhor e do Senhor devolveu. E tem gente, irmãos, que não quer devolver o dízimo. Não é dar, é devolver aquilo que deu, uma parte daquilo que Deus te deu. Porque Deus não está pedindo, você tem que me dar 100, 1000. Não, é uma 10ª parte, a menor parte daquilo que você recebeu. Então, a Ana, ela aproveitava o tempo dela para orar. Outra coisa, nós temos também que devolver ao Senhor o dízimo do nosso tempo. O dia tem 24 horas. Então, nós temos 2h30 para falar de Jesus, para ler a palavra, para orar. Não fique vendo internet, coisas que não agradam a Deus. Televisão, novela mentirosa, né? Que só tem pessoas ali usadas pelo inimigo. Então, nós vemos que a Ana foi uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher perseverante. E nesta perseverança nasceu Samuel. Samuel, ele foi profeta, aleluia. Ele foi juiz, aleluia, glória a Deus, e sacerdote. Não, a Bíblia não faz nenhum elogio a um dos filhos da Penina. Não fala nem no nome deles, mas o Samuel, o filho da Ana, é muito falado aqui na palavra de Deus, não é? E depois disso, ela deu o filho, ela cumpriu a promessa. E quantas vezes, irmão, nós fizemos um voto com Deus e não cumprimos? Se você fez um voto com Deus, cumpra. Ela pegou o único filho, deu, igual Jesus, deu o único filho, Deus deu o único filho Jesus por nós, aleluia. E, irmãos, e Samuel nasceu da fé, da oração e da perseverança de Ana. Então seja perseverante, não volte atrás, não recue, não dê ouvido à voz do diabo, creia que Deus está ouvindo as suas orações. Então Deus continue abençoando grandemente a cada um de vocês, em nome de Jesus.